Você que nos acompanha pela Rede Nazaré de Televisão, seja bem-vindo ao programa Diálogo Aberto, que vai ao ar toda quinta-feira, às 9 da noite, sempre com um tema de interesse social. Hoje, nós vamos falar sobre desastres e extremos climáticos na Amazônia. E para comentar esse tema conosco, nós recebemos a meteorologista, doutora e pesquisadora do Instituto Tecnológico Vale, Vânia Franco, e a geóloga, doutora e professora do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, Aline Meiguins. Sejam muito bem-vindas e eu começo com a Vânia, me perguntando, Vânia, sobre esses extremos, né? Muito se fala nesses extremos climáticos. Afinal, o que são esses extremos? Bom, os extremos são algo que ocorre intensificado do normal, né? Você tem um desastre, algo que acontece que você já está acostumado de acontecer. Porém, esse desastre, ele vai além do que aquilo que já se esperava, né? Então, é uma intensificação de algo que você não esperava. É o desastre, né, climático. A média da temperatura, né, anual, global, ela vem aumentando cada vez mais, né? E ontem ainda saiu o resultado, né, de estudos climáticos, né, demonstrando o quão vem aumentando a temperatura média global, né? Então, 2023 ele já tinha sido considerado um ano de extremos, né, que a gente estava vendo a temperatura média considerada como um ano, temperatura mais alta desde o período pré-industrial. E agora, ontem, saiu já o resultado de 2024, onde a temperatura de 2024 já foi ultrapassada de 2023, né? Então, a Organização Meteorológica Mundial já considerou como um ano anômalo, né, que foi além de 2023. Então, os extremos climáticos, eles vêm acontecendo cada vez mais intensos, né, com mais intensidade, como as secas prolongadas, né, a questão das inundações, né, também elas vêm ocorrendo de uma maneira mais intensificada. Então, os desastres climáticos, eles são exatamente isso, né? O que ocorre além do que já era esperado, né? Você tem uma seca, né, naquele período vamos dizer, de verão, né, que você tem uma seca, mas você sabe exatamente o período mais ou menos que ela vai ocorrer. Então, quando essa seca ela se prolonga, então isso já é um desastre, considerado um desastre, né, um desastre climático. Então a gente está tendo isso, né, a gente está tendo umas secas mais prolongadas, inundações mais intensas, né, furacões, antes a gente via categorias 3, 4, agora a gente já vê 7, categoria 7, então esses são os extremos climáticos. Quando a gente fala desse contexto amazônico, a gente observou no ano passado, né, esse período de seca muito absurdo ali em Santarém, os rios, né, naquele nível muito baixo. Esses extremos, eles vão ser uma tendência daqui para frente, Vânia? Infelizmente, é o que a gente vem esperando que vai acontecer, né? Devido exatamente ao aquecimento global, né? Devido a essas mudanças climáticas, infelizmente, essa tendência é esperada mesmo daqui para frente. Secas mais prolongadas, como eu falei, né, anteriormente, e inundações também, né? As inundações, quando você tem um período de chuva muito intenso, as chuvas elas vêm ocorrendo de uma forma, eu estava até conversando com a professora Aline antes do programa, de iniciar o programa, né, que agora a gente está vivendo agora um inverno amazônico, né, que a gente sabe que é o verão, né, no hemisfério sul, mas a gente fala na Amazônia que é o inverno amazônico, né. Então, esse inverno ele já veio com um atraso, né? E a gente está vendo que as chuvas não estão acontecendo do jeito que a gente esperava, né? As chuvas estão acontecendo só à tarde, né?
Então, infelizmente, devido a esse aquecimento, devido a essas mudanças, né, no clima, é esperado sim que esses extremos eles aconteçam com mais intensidade até. Né? Só uma complementação, uma coisa que se preocupa é que já há um acompanhamento desses eventos. Então você já tem um banco de dados que diz, olha, está acontecendo a repetição de uma situação de seca, está acontecendo uma repetição de chuvas mais intensas nesse período. Então, é preocupante não levar em consideração a história. História a gente tem que aprender com história, né? É uma coisa importante, é isso. Desde lá do nosso ensino médio, a gente tem que entender o passado para poder gerar melhor o futuro. E isso aqui é realmente que nos preocupa, porque a informação ela está sendo contabilizada por diversos órgãos. Então você tem como avaliar o que ocorreu 3, 4, 5 anos atrás e verificar se essa tendência permanece. E essas comunidades, todo esse contexto social envolvido, eles têm que ter uma situação de alerta. Vamos citar um exemplo. Ano passado a gente não viveu a situação caótica do Rio Grande do Sul. Então, esse ano, com o retorno do período de chuvas, o que você tem que fazer? Monitorar. Monitorar intensamente o que foi que aconteceu naquela região, quais são os indicadores, está tendo algum indicativo de retorno, de intensificação, lembrar que já foi uma região intensamente afetada. Então, o que faz falta, e realmente isso é uma pena, é esse retorno desse dado científico para a prática, né? Para a prática das cidades, para a prática da gestão pública e a sociedade entender que é importante ter essa memória de um evento de um ano para o outro e não dizer, isso sempre acontece. Sim, mas no evento passado perdeu casa, perdeu geladeira, perdeu TV. Então não é para dizer que isso sempre acontece e deixar novamente se replicar. Então eu acho que é muito isso que está faltando. A ciência está com o dado contabilizado. Como ela mesma falou, você já tem todo um histórico de acompanhamento, olha, já deu isso. E fazer o que com isso agora? Né? E professora, no contexto amazônico, a gente tem em Belém essa relação muito próxima com o rio. As cidades amazônicas, elas também são muito próximas, né, do rio. A gente falou desses extremos, mas tem a questão, a relação, como é que o rio impacta nessa relação. Nesses extremos também, esses rios, eles podem mudar essa dinâmica com a cidade, digamos assim? O problema é a cidade que é muito dinâmica. Na verdade, assim, a gente tem, de uma maneira geral, a cidade crescendo e se expandindo para áreas que já deveria ter um aprendizado, que não era para ir para procurar essas áreas como alternativa de moradia. Infelizmente, esse aprendizado ele não é assimilado. Então você tem que áreas que já ocorrem problemas durante o período chuvoso tradicional sendo ocupadas na beira, alterando cobertura vegetal, criando ali o aterro, a figura do aterro, né, para coexistir nessa área, coloca-se o aterro. E isso modifica muita coisa. Então, às vezes, a gente recebe muitas perguntas e eu digo, olha, não sei, porque o sistema já foi tão alterado, já foi tão modificado, que às vezes você tem dificuldade de dizer, numa chuva intensa, como isso vai se comportar? É muito fácil você verificar isso, de um ano para outro diz, olha, aqui não enchia, agora está enchendo. Por quê? Por que está alagando aqui agora? Ano passado não alagou, porque alguém fez alguma coisa em algum lugar e a água se direcionou para aquele local. Então, aquilo que eu comentei anteriormente, as coisas, a gente que trabalha com essa parte mais técnica, a gente trabalha com um dado.
esse dado medido. Até porque, na hora que você faz uma pergunta, é difícil a gente falar na base do achômetro. Chutar valores. Eu, particularmente, não gosto disso. Então, por exemplo, a região em torno de Belém, ela tem uma ausência de informação muito grande do quantitativo dessas águas, porque a gente não tem um monitoramento continuado, tem ações de monitoramento, mas a gente não consegue ter um perfil desse comportamento para dizer socialmente, olha, com chuva tal, a chance de encher os canais é tanto. Então, essa resposta a gente não consegue dar com a segurança que a sociedade demandaria. E isso é um problema. É um problema por quê? Porque quando chega esse período, fica todo mundo ansioso para saber o quanto vai chover, qual a rua vai alagar e qual é o tempo que eu vou chegar em casa. Belém já não era para ter um controle disso. Há quanto tempo nós convivemos com esse tipo de situação? Então, nós somos uma cidade de águas que não sabe conviver com as águas. A gente tinha que ter essa assimilação, porque o processo é normal. Todo período chuvoso tem um comportamento, período menos chuvoso, outro comportamento, e nessa variação você pode ter uma modificação ou outra, porque a cidade cresce, ela muda muito da dinâmica de como a água escoa na superfície. Mas a gente precisa aprender muito a lidar com as águas ainda, porque realmente a gente mais impõe a nossa vontade do que tenta dialogar com elas. E o curioso é que quando a gente fala assim dessa questão da relação da água com a cidade, primeira coisa, o poder público quando cai uma chuva, não estava no script essa quantidade, esse volume de água que ia cair na cidade, por isso que alagou. Afinal, é o volume de água que cai ou é a cidade que não está preparada para receber esse tipo Talvez de... seja as duas coisas, né? O volume que talvez esteja aumentando, né? Como a gente falou, dos extremos, né? Que está acontecendo, mas também a cidade também não está preparada, né? Nós, tanto o poder público quanto nós, população, somos culpados também disso, né? Quando a gente joga o lixo, né? Quando a gente não tem a preocupação, né, de armazenar o lixo direitinho, esperar o carro do lixo passar. E aí quem mora no entorno dos rios, né, não ter aquela preocupação de realmente não jogar lixo no rio, né? Isso também vai dificultar, isso também vai, na verdade, vai não dificultar, mas vai fazer com que as ruas fiquem mais alagadas, porque vai entupir os bueiros, né? Isso também vai contribuir com que aquele nível onde o rio ali está aparecendo, ele também não escoe muito rápido, devido a essa questão, né, do lixo, né? Então, tanto pode estar havendo um aumento dos extremos, né, o quantitativo de chuva, quanto a questão, tanto do órgão público quanto a população, na preocupação com a questão do lixo. E, professora, você falou um ponto interessante, né, desse dinamismo, a cidade avança. E Belém tem avançado há muito tempo, né, sobre os rios. Belém é cortada pelos rios. Bairros que, enfim, antigamente, a Pedreira, por exemplo, antigamente era só Agapó, né, que a minha avó dizia. Hoje já é uma área bem urbanizada. Esse avanço da cidade, ele também impacta nessa questão de como o rio corta a cidade também? Com certeza. Assim, se a cidade, aquilo que eu falei, a cidade ela crescesse pensando, eu tenho uma cidade com muitos cursos d'água, eu quero valorizar isso, eu quero traduzir isso num benefício do ponto de vista da qualidade ambiental, mas também de uma qualidade, de um bem-estar social, principalmente com relação à questão da temperatura de superfície, com relação à ventilação. Então, se a cidade tivesse crescido, pensado nisso, talvez Belém tivesse um aspecto paisagístico e uma forma de lidar com essas questões de uma maneira muito mais tranquila. É uma pena Belém cresceu sem orla, né? A gente tem uma cidade cercada por água e você tem que estar abrindo janelas para poder enxergar essa orla. Então,
todo o nosso processo foi um processo de aterro. O Igarapé era visto como uma área ruim, porque alagava, trazia mosquito, então aquilo dali era um negócio que tinha que desaparecer. Então se jogou o aterro e gradativamente toda uma área que era bem drenada, e eu estou falando muito dessa região que vai permear bairros como, por exemplo, o Guamá, o Marizal, que vai fazer essa borda, né, que a gente tem, que sai da foz do Rio Guamá e vai até a Baía do Guajará, já entrando. Então, essa situação toda, ela foi muito intensificada desde o processo da fundação de Belém, com uma mudança da paisagem. E essa mudança da paisagem não priorizou as águas. Foi uma escolha do ponto de vista urbanístico de uma época, mas que eu lamento que a gente só está replicando essa escolha. Por exemplo, a Vânia colocou essa questão do resíduo. Essa questão do resíduo às vezes parece tão pequena, mas ela é um grande problema em Belém, porque todos os nossos canais, eles têm uma visão de recepção de resíduo. Tudo ser jogado lá. E você não tem uma limpeza que consiga concorrer com essa recepção de resíduos. E das mais diversas naturezas. Então, eles eram para receber um X de água, eles não recebem, nem conseguem receber nem a metade. Por quê? Porque eles já perderam essa capacidade. Então, é essa falta de percepção que a gente tem muito, que dificulta, até mesmo alguns momentos dizem, não é melhor tampar o canal? Por quê? Porque socialmente ele não é visto como uma coisa desejável. Para você querer ter algo, você tem que desejar. Então, se eu quero aquele ambiente, eu quero aquele canal, eu tenho que desejar a presença dele. E você vê muitas vezes ele não ser desejado. Seja porque ele é simplesmente uma obra fria, um concreto, sem nenhum tipo de expressão, seja porque ele só está recebendo esgoto e resíduo. Então, você não tem essa apropriação do ambiente. Então, há uma falta de entendimento, de maneira geral, se Belém quer conviver com essa densidade de águas e como ela quer conviver. Eu acho que é mais fácil você ter essa resposta com os espaços verdes, porque você não sente o povo gostar da praça, né? Você não sente isso, a gente gosta da praça, do que realmente você valorizar essa questão desse espaço, do canal, drenando, com uma água que não é uma água de esgoto, é uma água com qualidade, ter essa interação com o verde paisagístico. Então, eu acho que essa situação, ela tem que ser pensada e discutida, porque a população tem que precisar disso, ela tem que querer isso. Se ela quiser, ela consegue manter, consegue trabalhar para manter esses espaços. Inclusive, aqui em Belém, essas obras, né, já visando a COP30, alguma delas já prevêem, né, essa relação direta ali com o rio, prevê aquele passeio público. E eu já vi esse comentário, não seria melhor tapar o canal? E essas obras, afinal, elas podem, né, trazer esse benefício, ou se não se trabalhar essa relação com a cidade, vai permanecer a mesma coisa? Assim, eu só não acho que a obra deva ser um negócio pontual. Eu defendo sempre que você tem que ter um planejamento. E esse planejamento, ele deve recobrir esse entendimento da dimensão cidade, da dimensão espaço urbano em crescimento, o atendimento que você tem, e óbvio que tem que ter o atendimento desses pontos de maior movimentação, desses pontos críticos, que são pontos que há necessidade de você trabalhar. Por quê? Porque eles vão não somente receber o atrativo turístico, mas como eles vão ser uma informação ou uma imagem de referência para a cidade. Isso eu acho também, eu acho tranquilo, defendo, eu acho que tem que ter esse tipo
de chamada, né? Porque ela valoriza e ela ajuda também a população a querer as coisas. Mas não pode ser só isso. Tem muitas áreas prioritárias que precisam desse apoio, precisam dessa visão, precisam dessa decisão, porque são áreas intensamente urbanizadas. Saneamento, né? A pauta do saneamento é uma pauta séria, deve ser discutida, toda essa questão do lançamento de esgoto nos cursos d'água, tudo isso são pautas muito fortes no município de Belém. E elas precisam vir à tona para poder ter uma melhora espacial da cidade, né? Em vários locais, distribuir esse benefício, que isso é o mais importante. E esse é um ponto importante também, professora. Aí eu ia perguntar para a Vânia, né, dessa relação, como é que as gestões municipais, a gente teve uma troca grande, né, nas cidades da Amazônia, das novas gestões municipais. A gente pode também esperar, né, um volume de chuvas mais intenso quando a gente fala também dessas intervenções urbanas, devem estar preparadas também para esse volume de chuva que a Amazônia vai receber? Sim, a questão da urbanização, ela está totalmente ligada nessa questão das mudanças climáticas também, né? Ela tem a ver com isso, né? Essa questão de você estar invadindo o espaço do rio, né? Não ter aquele controle, aquela preocupação com o reflorestamento no entorno dos rios, né? Não ter aquela preocupação de como está sendo, não ter aquela revitalização, né, dos rios. Então, sim, se não for uma coisa bem organizada, bem planejada, também vai ter um aumento também de questões de cheias, né, dos rios, e isso vai impactar nas cidades, com certeza. E sobre essas cheias, a gente tem acompanhado nos últimos meses a mudança na coloração, né, da água de algumas cidades. Isso veio de algum fenômeno específico? A gente pode levantar aqui uma preocupação, né, com essa mudança na coloração das águas? Isso tem a ver com a proliferação, né, das algas. Tem duas coisas, porque na verdade assim, esse fenômeno foi observado, mas tem vertentes, né? A gente não está acompanhando um estudo que possa dar uma resposta mais precisa. Porque você já conhece o problema do lançamento do esgotamento, o lançamento de matéria orgânica nos cursos d'água, ele gerar uma proliferação de algas e essas algas darem essa coloração mais esverdeada. Então isso não é novidade. Então é que você discute esse processo exatamente para evitar que essa perda, esse excesso, gere uma perda da própria qualidade da água para consumo ou para qualquer outra atividade, mas até mesmo essas atividades de menor exigência, uma água dessa, ela já é uma água que precisa de um bom tratamento. E tem a questão da entrada da água do mar, que aí você tem um outro contexto, que é um contexto em que o suprimento de água vindo dos rios reduziu e o mar entrou, que é uma característica que não é problema, porque a gente está no estuário. A gente vê muito aquela questão pontual, mas a gente está num mundo de água maravilhoso, que é a região do estuário do Rio Amazonas. Então tem o Marajó, tem a interface marinha, tem todo aquele contexto do Nordeste paraense. Nós fazemos parte disso, né? Nós fazemos parte dessa zona costeira do ponto de vista do que é conhecido como gestão costeira no Brasil. Então, nós estamos participando dessas interrelações. Então, tem esses dois fatores. Essa maior entrada de água do mar ocorreu porque o volume fluvial, o volume dos rios, reduziu e o mar entrou com mais intensidade. Então, com isso, você, obviamente, tem uma mudança na coloração. Ou, de alguma forma, e aí eu acredito que é mais localmente, né? Está tendo algum tipo de formação mais intensa na superfície da água dessas algas
muito em decorrência de uma matéria orgânica que está sendo jogada lá dentro. Mas eu acho que, pelo que eu já li superficialmente sobre o assunto, eu acho que esse processo que ocorreu foi muito mais vinculado à entrada da água do mar. Mas não tem motivo de preocupação, né, professora? Não tem. Eu acho que a maior preocupação que a gente tem é que, se a gente continuar com um processo de redução, isso é comum em todo o estuário, toda a área de estuário é assim. Se vem menos água do rio, o mar entra. Se o mar entra, o mar traz um conteúdo salino. Então, você usar essa água para o abastecimento público, captar essa água para o abastecimento público, cria um elemento maior de tratamento. Tá? Então, esse que é o problema. E nas regiões costeiras, descaracteriza o mangue. Então, você tem uma perda do mangue, porque o mangue, ele é uma região que tem que ter essa regulação, água doce e água salgada. Então, se você entra mais a água salgada do que a água doce, tem uma grande reestruturação dessa área. Então, é uma perda para as comunidades que vivem em regiões de manguezais e, ao mesmo tempo, para aqueles municípios que contam com a água dessas bacias hidrográficas para o abastecimento público, é um X maior de custo para poder tratar para o abastecimento. E, professora Aline e Vânia, para a gente encerrar esse bloco, queria que vocês dessem considerações, né, para quem nos acompanha, sobre essa relação, né, da cidade com a própria cidade e da cidade, da população, na verdade, com a cidade, da população com os rios. Bom, a questão da reciclagem, né? A população se preocupar com a reciclagem, a questão do lixo que eu falei, né? Isso parece pouco, como disse a professora Aline, mas não, né? Isso é muito. A população ela tem que se conscientizar mais da questão da reciclagem do lixo, né? Eu faço até essa reciclagem tipo, de não misturar o plástico com o outro lixo, o lixo orgânico, né? Então faço essa separação. Parece pouco, mas não é. A questão do desperdício de água também, né? Essa conscientização da nossa juventude, das nossas crianças, eu acho que é super importante, né, na questão tanto dos rios, quanto a questão também de conservação da cidade mesmo, da questão das cheias dos rios que invadem as cidades. Então, tudo isso tem a ver com o nosso cotidiano, né, com a nossa preocupação na reciclagem e também no desperdício de água também, né? Então, eu deixo esse recado aí para a população, né, ter mais esse cuidado, né, e tentar fazer mais essa questão da reciclagem mesmo do lixo. Da minha parte, eu peço que a população, ou a gente trabalhe um pouquinho mais, esse amor à nossa cidade, amor com os seus espaços, amor com o seu ambiente. A gente tem que gostar mais do local que a gente mora, valorizando ele. E se a gente tiver essa capacidade, a gente vai conseguir acompanhar e cobrar mais para que sejam feitas melhorias que realmente elas consigam configurar ambientes de melhor qualidade de vida para todos. A gente quer verde, a gente quer sair da nossa casa e ter uma previsão de chegar no nosso trabalho, a gente não quer poluição sonora, a gente quer um conforto térmico, não estar com aquela sensação horrorosa de calor todo o tempo. Então a gente tem que entender que para isso acontecer, a cidade tem que se favorecer. E muita coisa tem que ser mexida em Belém. Belém cresceu de costas para as águas, você tem uma parede de prédios que dificultam a ventilação interna dentro da cidade, em vários locais. Você tem esse que a Vânia colocou, muito dessa falta de pensar naquilo que você pode fazer para contribuir para a redução do lixo, para controle do desperdício de água, para não habitar em locais que sejam locais de risco.
E é uma importante isso, é um importante recado social. Nós vivemos em áreas de risco. Parte da nossa sociedade de Belém vive em áreas de risco. Esse risco é o risco constante do efeito dos alas cheias. Felizmente, a gente não teve nenhum agravante, da mesma forma como já aconteceu em outras cidades, com perdas significativas. Mas a pergunta é, a gente vai esperar isso acontecer para ser proativo? Eu espero que não, né? Então a gente entender que Belém é uma cidade com uma forte relação com as águas e que tem que ter uma consciência geral vinculada a questões desde básicas, pessoais, até mesmo questões mais amplas, como é o caso de habitação, para poder cobrar dos nossos gestores. É muito importante a gente ter gestores que valorizem isso, que pensem nisso, para poder tomar ações que são ações que só o poder público pode tomar, de direcionamento, um plano diretor da cidade efetivo, que seja implementado, que priorize esses espaços. Então, assim, infelizmente, a gente tem muito problema herdado para resolver, mas a gente pode fazer coisas futuras bem melhores e pensar, né? Pensar daqui 10, 20, 30 anos, o que a gente quer deixar aí para os nossos descendentes, para a nossa família. Senhora Aline, Vânia, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito enriquecedor. Ok, a gente agradece. Agradeço. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Diálogo Aberto, falando sobre aposentadoria. Até já.